seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, aquela linda salva de palmas. Meus amigos, vamos abrir o coração. Vai vir muita coisa boa aí. Quando a gente está em contato com a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos em uma reunião executiva com Jesus, onde ele iria ensinar para nós segredos, e que estão na Bíblia Sagrada. Não tem nada novo para ser ensinado. Nós temos que entender o que está escrito. E aquele entendimento que nós temos é que faz a diferença. Porque naquela hora a gente entra num caminho novo, vivo, que foi aberto até Deus, e ali tudo que nós reivindicarmos, que nós pedirmos, Deus vai fazer a obra do Senhor. Eu tenho recebido muitos testemunhos missionários. Que palavra, aquela palavra me abriu o entendimento e resolveu o meu problema. E se resolveu o problema de um, resolve o problema de qualquer pessoa. Na verdade, no tempo de Jesus, já diziam para ele, nunca ninguém falou como ele falou. Porque Jesus abria a palavra, e ele continua abrindo. Não é um missionário, eu não tenho essa capacidade, não. O senhor é homem culto, esqueça esse negócio. Cultura, se houvesse na minha cabeça, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tudo é espiritualmente. Uma pessoa que nunca foi à escola, mas que está em comunhão com Deus, mesmo falando nós vai, nós faz, ela consegue transmitir o mesmo recado que o homem ou a mulher, o mais erudito do ser humano, faria se estivesse pregando a palavra de Deus. É a mesma coisa. Então, aquela pessoa que vai e fica reclamando, reparando nos erros de concordância que o outro comete, ela perde a bênção do Senhor. Eu lembro, era menino, o pastor pregou na igreja que eu pertencia, e disse que um outro colega dele estava pregando, quando terminou, um capitão de fragatas, né, na igreja tinha o costume de ficar na porta, tem igreja que é assim, todo mundo que sai, boa noite, Deus abençoe. Aí o capitão chegou e disse, pastor, eu gostei muito do seu sermão, muito obrigado, Deus abençoe, mas o senhor cometeu 31 erros de português. Eu gosto muito da pessoa quando fala direitinho. O pastor, sem ser indelicado, mas irmão, com 31 erros eu ganhei 16 pessoas para Jesus. E o senhor, com essa sabedoria toda, quanto já ganhou? Só nessa noite eu ganhei 16 almas para Jesus. E outro ficou envergonhado, nenhuma. Então, o interessante, claro, se puder falar bem, é bom. Eu era garoto, eu perguntei ao americano, como meu inglês já dá para viver lá? Disse, dá, mas assim, igual na sua terra. Eu, quando vim para aqui, eu falava mal. Quando eu fui aprendendo mais, o pessoal foi gostando mais de mim. Fica mais explicado. Se você puder aprender mais um pouquinho, vai ficar melhor para você. É a mesma coisa. Da palavra de Deus, igual. Se você aprender mais um pouquinho, e Deus não tem nada contra que você aprenda, ao contrário, o Espírito de Deus quer lhe ajudar, e hoje nós vamos entrar na presença de Deus e vamos receber a bênção. Deixa eu mostrar que hoje, mais uma vez, a festa que nós tivemos nesse sábado, ali no campo de Bagatelle. É bonito toda a vida. E lógico, o meu pessoal cada dia está mudando um pouquinho o anúncio quando vai ao ar, porque só fizeram porque eles não tiveram muito tempo. Agora é meu pessoal é pessoal caprichoso. E vocês vão ver muita coisa boa que ocorreu. Ô maestro, roda por favor essa reportagem. Um dos eventos mais aguardados da história da Igreja Internacional da Graça de Deus aconteceu no dia 4 de abril, em São Paulo, na Praça Campo de Bagatelle, zona norte da cidade. A festa reuniu uma multidão por um só objetivo: adorar ao Senhor Deus pelos 40 anos de unção do missionário R.R. Soares. Eu vou andar por fé, e vou viver por fé. Então declara que a vitória é tua e agora só da glória. Esse nome tem poder pra fazer a justiça em você. Eu dou
E o pastor Fernandes Lima estava num dia mais que especial, o lançamento do CD Deus é a Minha Resposta, que traz o sucesso Cadê Minha Rosinha? Cadê minha rosinha, minha florzinha, que me amava, que me alegrava? Volte pra casa, sei que não tive razão, mas estou aqui de volta. Quero te pedir perdão. E para que cada um não perca a própria Rosinha, o missionário ensinou os preceitos da palavra do Senhor na busca de um relacionamento segundo o coração do Pai, vencendo as ciladas do inimigo. Os sábios não avançam o sinal antes do casamento. Os sábios casados não adulteram. Os que não têm temor a Deus e nem amor pela própria vida estão vivendo como Satanás quer. E se morrerem, irão para a perdição. Mas se tomar uma decisão, até os perdidos mais perdidos vão dizer: esse povo é diferente, esse povo respeita a Deus, esse povo é gente sábia, é gente inteligente, esse povo vai vencer e vai vencer. Após este ensinamento precioso, os milagres mostraram que Deus estava lá e ouviu aqueles que se arrependeram e clamaram pela cura. Do nada, minha perna, esse joelho aqui desde o mês de novembro, não andava, não colocava o pé no chão, eu não fazia esse movimento, não fazia. Jesus me curou. Eu cheguei aqui, minha boca estava ficando torta. E estava saindo aquela secreção, entendeu? Agora, depois que o pastor orou, saiu. Minha boca voltou ao normal. Tava assim, ó. Não tô sentindo mais nada. Uma dor muito grande aqui na mão e no braço. Faz mais ou menos 3 anos eu senti que aquele formigão passou. Uma dor no joelho. Faz mais de 6 meses que eu sinto essa dor e agora, graças a Deus, Deus me deu a vitória. Eu tô bem. Quem ouviu o crente 6 horas aí? Tá batendo o pé aí? Eu tô bem, graças a Deus. Então vamos E a lá. dor? Maestro, Sumiu. Em 2004, a Igreja da Graça se uniu para iluminar o Vale do Anhangabaú com milhares de lanternas e pedir que a luz de Jesus brilhasse nos corações quebrantados. Ah, foi a coisa mais linda que se pode imaginar, minha querida. Foi a coisa linda, 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 viu? Coisa que inesquecível, a gente não esquece, né? Então, com essa idade, eu voltei para assistir novamente Acenda uma Luz, porque é maravilhoso. Neste ano, na Praça Campo de Bagatelle, o clamor ao Senhor se repetiu. Portanto, ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E palmas para Jesus! E vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus! Agora, irmãos, eu tenho uma mensagem que eu dou para a Rit, que é, vamos dizer assim, é uma preparação. Você vai abrir a Bíblia em Josué, no capítulo 6. E eu já estou falando há vários programas, e nesse eu vou terminar essa série aqui, que está sendo muito abençoada. Capítulo 6, versículo 16. Meus amigos, em Josué 6,16 está escrito: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Isso ocorreu quando ele tinha que levar o povo de Israel para tomar posse da terra de Canaã. Jericó barrava o caminho, não conseguiam passar por Jericó. E o que ocorreu? Quando Josué foi ao pé da cidade para ver o que tinha de fazer, o anjo de Deus apareceu a ele. E o que o anjo de Deus disse, Josué gravou. Preste atenção. Naquele tempo Deus mandou o anjo, hoje é o Espírito Santo que fala conosco pela palavra.
O que ele falar nós devemos gravar, porque o segredo está aí. E fez exatamente. No versículo 1 aqui do capítulo, diz assim: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. E aí passou então a receita, que eles deveriam rodear a cidade 7 dias, os armados iriam na frente, depois viriam os sacerdotes com a buzina, tocando a buzina o tempo todo, 7 sacerdotes, viria a arca e viria a retaguarda. E eles não poderiam falar nada, e não falaram. Fizeram isso exatamente 6 dias. No 7º dia, a orientação era: vão rodear 7 vezes, e os sacerdotes vão tocar a buzina. Ali no versículo 16, que nós vimos agora, diz assim: e sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aqui no versículo 2, diz assim: disse o Senhor, olha, tenho dado na tua mão a cidade. Mas tinha que correr, passar por aquela experiência para que tivesse a cidade. Agora que eles fizeram tudo, Josué não teve dúvida: o Senhor vos tem dado a cidade. E naquela hora o povo então gritou, as mulheres tremeram, eram grossas, eram altas e caíram por terra. Nós temos que pegar essas palavras. Cada milagre, cada operação, cada batalha tem as suas particularidades. Nós temos que estar ligados em Deus. Sentimos que assim é, assim será e assim deve ser, e nós devemos crer. O Josué só diz que Deus deu a cidade para eles quando cumpriu todo o rito, todo o trajetório que o anjo tinha dado para ele. E ele ensinou o povo obedeceu. Aí na hora que tocaram as buzinas, disse: gritai, porque o Senhor tem dado a cidade. Naquela hora acabou a nossa participação e a de Deus começa. Eu não sei o que você tem sentido de Deus, e pode ter sentido uma grande coisa, mas pegue, espere, peça e segure as direções e cumpra-as. Ao cumprir, você pode dizer: a obra aconteceu. E Deus então vai confirmar a palavra na sua vida. Deixe-me orar. Pai, é no nome de Jesus que eu entro em tua presença para orar por todo esse povo que está suplicando agora, pedindo a tua intervenção, a tua manifestação. A minha fé está ligada à fé de cada pessoa e eu tenho certeza que o Senhor vai operar agora. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me concedido para que essa pessoa que está orando comigo, nesse momento que diz: pois chegou a hora, a minha bênção é nesse momento. Eu digo a toda a força do mal: pega tudo que é seu, ô espírito maligno, e saia dessa pessoa e não oprima mais, em nome de Jesus. E você diz amém. Vamos ver uma pessoa que foi muito abençoada. Roda esse VT, por favor, em nome de Jesus. O que você sofria? Acidente aqui. Acidente de quê aqui? Acidente de carro. De carro, tá tudo aqui chamuscado aqui. E o que Deus fez agora? Me curou, eu não mexi aqui. Você não mexia o dedo? Então mexe agora. Palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Ei, que Deus lindo que nós temos. E vamos aplaudir a Jesus, né, pessoal? Nós não podemos ficar assim. E por falar aplaudir a Jesus, nesse próximo domingo, nós vamos ter aqui a Santa Ceia do mês de abril. Nós estamos no meio do outono, que está um pouquinho quente em relação aos anos anteriores. Vamos ver o que Deus está fazendo aí, mas nós vamos inclusive agradecer a Deus, porque 8 de fevereiro nós oramos, não estava chovendo na cidade, Deus começou a mandar chuva, os elevatórios melhoraram, mas ainda não é o que nós queríamos não. E o nosso Deus é poderoso para ouvir. Voltamos a orar em 8 de março e vamos orar agora nesse domingo em nome do Senhor Jesus e vai ser uma bênção. As reuniões serão 7, começando 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 horas e começa sempre 20 minutos antes e venha com aquela fome. Já ora, Deus, eu vou na igreja, eu quero que o Senhor me dê aquela palavra, porque vai ser uma bênção. Aqui é São João 791, esquina da Rua dos Chimbiras, mas em toda a Igreja da Graça era a Santa Ceia nesse próximo domingo. Vamos ver mais outra pessoa abençoada? Roda aí, por favor. Renan, o que Deus fez por você? Olha, eu tinha 11 anos, muita dor no pescoço, não conseguia jogar para trás, tinha muita dor, às vezes ficava na igreja, ficava assim, os irmãos até comentavam agora.
passou, jogava para trás, sentia uma pontada. Agora pode mexer. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Palmas para Jesus. Pode ir, Renan. E glória a Deus por isso, né, pessoal? Amém. Agora, irmãos, prestemos atenção a uma coisa importante. Esses dias eu tenho falado aqui de Êxodo, capítulo 23, e no último culto eu cheguei no versículo de número 23 e continuei. Quando Deus falou para Moisés que ele iria mandar um anjo adiante dos filhos de Israel, e ele falou aqui no versículo 23, no 22, ele disse assim: mas se diligente ouvires a sua voz e fizeram tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E disse, no 23, ele fala que o anjo de Deus levaria eles aos povos que lá habitavam, mas que não deveriam temer, porque Deus estaria lutando por ele, dando a vitória, e assim aconteceu. Tudo isso é simbólico do que acontece conosco hoje. Nós somos de Deus, temos um trabalho para fazer e não devemos nos assustar quando estivermos frente a frente com o problema, com o inimigo, porque a nossa autoridade em nome de Jesus, usada, vai destruir toda a força do mal. Aí no versículo agora de número 25, o Senhor Deus faz a seguinte promessa: depois que ele destruiria o inimigo, tiraria a gente do império das trevas e trouxesse para o reino da luz, ele diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Isso aqui, meu irmão, cumpre toda vez que cumprimos a condição. Qual é a condição? Nós temos que servir a Deus. Quando eu luto para ser curado, para sair de uma tentação, de qualquer problema, eu estou servindo a Deus. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Porque eu fui aceito no reino de Deus, e todo salvo foi, e tornei-me, e se você já o foi, tornou-se também num membro do corpo de Cristo. O diabo quer envergonhar o Senhor. Aí ele traz doença, traz enfermidade, traz o problema. Mas se eu estou ligado em Cristo, e se eu realmente quero agradar ao Senhor, eu vou servi-lo. Eu vou pegar tudo aquilo que não presta na minha vida e vou fazer uma lista. Deus, eu preciso de pagar essa conta, eu tenho que fazer isso, eu preciso de me santificar, eu tenho que estar curado, e vou colocar aquilo diante de Deus e vou batalhar. E não vou aceitar, porque na hora que eu cumpro o que Deus fez, Ele cumpre a palavra. O anjo disse: Josué, eu tenho dado a cidade nas tuas mãos, mas vocês vão fazer isso. Ele fez. Quando ele cumpriu a última parte, que era pela 7ª vez, os sacerdotes tocaram a buzina no 7º dia, e todo o povo gritar, a muralha cairia por terra, ele disse: gritai, porque o Senhor deu a cidade na vossa mão. Então, naquela hora que eu cumpro o que Deus disse, mas missionário, eu não tenho essa intimidade com Deus, talvez a responsabilidade seja sua ou minha, que sou o pastor e não tenho pregado o que você precisa ouvir. Eu tenho pedido a Deus: me dê a mensagem, me dê a palavra, que eu seja um profeta para o povo, que eu seja aquela pessoa que a pessoa precisava de ter como pastor. Mas muitas vezes a pessoa não aceita aquilo ali, ela coloca algumas objeções por alguma doutrina, nem sabe se era de Deus ou do homem, e na maioria das vezes é do homem. Então ela se separa da bênção do Senhor Deus, e com isso a coisa não acontece. Aqui diz: e servireis ao Senhor. Depois lê os versículos do versículo 20 até o 24, você vai entender o que Deus pediu a eles. Aí, cumprindo aquilo ali: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Então, quando você for fazer a sua refeição, você não precisa dizer: Deus, abençoa essa comida. Senhor Deus, graças te dou por essa comida, que tem a tua palavra que está abençoada. O pão significa a refeição, a água, aquilo que você bebe para poder se manter hidratado, para você se manter na presença de Deus. Mas também serve o pão espiritual, a revelação da palavra, que eu vim aqui hoje para receber essa bênção e vou receber.
Eu estou convidando para a ceia, por exemplo. A pessoa não deve vir de qualquer maneira, deve orar até já terminou a ceia, já para a próxima. Deus, eu quero naquela outra ceia chegar mais alegre, mais contente, mais feliz. Nós temos que ser pessoas com alvos, pessoas com missão de Deus. Assim como um soldado sai de casa para cumprir a sua missão e às vezes é muito arriscada e ele tem que ir, a nossa não é arriscada coisa nenhuma, porque 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós vamos ser pouco atingidos. Não, e não seremos atingidos. Nada vai tocar em nós. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Então a nossa missão é hoje tomar posse do que já foi feito. Na verdade, nós não temos que lutar contra o inimigo, ele já está vencido. Nós temos que lutar contra a carne, lutar contra essas coisas que o inimigo às vezes provoca, mas não é ele que está agora segurando o nosso progresso, porque Deus já fez a obra, já foi derrotado. Satanás já foi despido da autoridade que ele tinha contra a humanidade, e eu tenho agora que acreditar, o meu pão está abençoado, a minha água está abençoada, e Deus está tirando do meu meio a doença e a enfermidade. Mas isso é uma batalha. Ele às vezes leva o ferezeu, o eteu, o eveu, o jebuseu, leva qualquer demônio, aquele que já perdeu, e você então tem que acreditar, eu vou vencer essa batalha, essa bênção é minha. O que Deus disse aqui, Josué acreditou. O anjo disse, olha, eu tenho dado a cidade nas tuas mãos. As tuas mãos agora têm a cidade, você vai plantar esse povo, você vai desfazer tudo que não presta. O Josué acreditou, e ele ensinou o povo, mas como é que nós vamos fazer? Uma coisa que aos olhos dos homens parece uma idiotice, mas não aos olhos de Deus. Nós vamos rodear a cidade durante 7 dias. Primeiro dia rodearam, voltaram para o arraial. O versículo depois que fala disso, diz que no segundo dia, eles acordaram de madrugada. Ali Deus já estava provocando aquele povo, dizendo que chegou, porque a paciência de Deus acabou com aquelas pessoas. Por que acabou? Durante séculos, eles fizeram o que quiseram, abusaram da vontade de Deus, da palavra de Deus, eles cultuavam tudo quanto é Deus. Há um Deus que quando eu aprendi isso, eu cheguei a ficar horrorizado. Era uma estátua de bronze, dedicada a um Deus chamado Moloque, e eles punham fogo para ela ficar incandescente, para poder dar fartura para eles. E na hora do auge daquela histeria ali, eles pegavam criancinha e jogavam lá dentro da estátua para poder morrer, para que Moloque pudesse dar prosperidade, trocando uma vida inocente por uma mentira, que não é Deus que dá prosperidade para as pessoas. E Deus insistia, eles não quiseram. Então Deus acabou com a paciência, a terra eu vou dar para vocês. Josué, eu vou dar a terra. O que eu tenho que fazer? Isso. Daí, de manhã cedo, no segundo dia, levantaram de madrugada e foi a alvorada do povo de Deus e o desespero para os habitantes de Jericó. Os sacerdotes, só 7, tocavam a trombeta. E eu, como se Deus tivesse me permitido viver, eu gostaria de ser um daqueles 7 sacerdotes. Eu ia estudar como é que toca a trombeta, mas com uma maneira tão grande, porque eu sabia que Deus ia fazer o milagre. Mas eu não estou lá, eu estou aqui. Eu tenho que aprender a tocar a trombeta espiritual hoje. Deus me ensina, eu tenho que fazer a oração da fé com uma perfeição tal que vai funcionar 100%. Eu vou conseguir fazer a obra como o Senhor deseja que ela seja feita. Então Josué pegou a palavra do anjo, fez no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Amanhã, pessoal, vai ser 7 vezes. Nós vamos acordar e vamos. Mesma coisa, homens não podem falar nada, ninguém pode falar. Quando o homem fala qualquer coisa na obra de Deus, ele atrapalha, porque Deus é completo. Nós não podemos atrapalhar. Às vezes nós colocamos um conceito nosso, nós não temos a capacidade nunca de dizer a Deus o que tem que fazer. Jesus disse o seguinte: eu não recebo glória dos homens, eu não aceito humano testemunho. A gente não tem essa participação, nós agimos por misericórdia. Então na 7ª vez, vamos fazer, e foi difícil rodear uma cidade grande 7 vezes, todo mundo ali, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Pessoal, agora é a 7ª, hein? Presta atenção, na hora que eu gritar, gritem, os homens vão gritar, e Josué devia estar perto dos homens ali. Então está todo mundo, sacerdote na frente, os armados na frente,
vem o sacerdote, vem a arca e vem agora a retaguarda, e chegou na hora quinta, sexta, a hora que completou a 7ª vez, Josué gritou: gritai! E todo mundo gritou, e houve aquele terremoto e caiu por terra. Quem segue a direção do Senhor, quem observa atentamente, porque não é fazer de qualquer maneira, quando a gente observa atentamente a palavra de Deus, nós vamos ter o sucesso. E quando a gente tem um sucesso, meu irmãozinho, no versículo 22 diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz, tem que ouvir com diligência, com atenção, pegando os detalhes. Moisés, que falou isso, cometeu uma gafe grande. Primeira vez que o povo não tinha água, ele orou e Deus disse: Moisés, vai àquela rocha lá e fere. Ele chegou e feriu a rocha, e saiu água abundância, com o cajado dele. Tempos depois faltou água de novo. O povo estava murmurando, ele orou e Deus disse: Moisés, vai à rocha e fale a rocha, e vai sair água. Primeiro foi um esforço físico, agora o espiritual. Mas o povo estava tão provocando Moisés, e ele se perdeu, que ele chegou lá e exagerou. E disse: olha, israelita, o que Deus vai fazer? E pegou a sua vara e feriu a rocha pela 2ª vez. E saiu água. Mas o importante que obra? Não. O importante é como você faz. Aí, dia depois, Deus disse: Moisés, você não vai entrar em Canaã. Por que, Senhor? Porque você não me obedeceu, você não me santificou diante do povo, você falou que não deveria falar, e Moisés não entrou. Sobe ao monte de Pisga, olha para Israel, ele olhou do norte ao sul, quando está claro, não tem névoa, você vê todo o país, é o monte alto que tem ali, no país de Moabe, eu já estive lá em cima e vi, aí você vê toda aquela região lá, porque aqui você vai ficar. E ali Deus tirou a vida dele e Deus o sepultou. E Moisés não entrou. O grande Moisés, 40 anos dirigindo o povo, no momento que não prestou atenção, no 22 diz: se diligentemente ouvires a sua voz. Tem que fazer com diligência. Olha, mas eu não acho, eu creio, porque Deus falou comigo, é assim que a palavra de Deus diz. Então, se hoje, voltando para o versículo 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, serviu, o que acontece? A vossa água, o vosso pão estará abençoado, a vossa água, e as enfermidades será tirado do meio de ti. E continua dizendo mais, aqui, como não haverá alguma que aborte. Meu Deus, quantas têm perdido o nenenzinho? Não haverá. Por quê? Porque não está ouvindo com diligência. Missa, mas não é assim. Meu irmão, eu prefiro crer que é. Se ouvir, não vai acontecer. E não haverá alguma que aborte, nem estéril. Ele tem compromisso com a palavra dele. Na tua terra, o número dos teus dias cumprireis. Você não vai antes. Você vai fazer o que Deus determinou para você. Essa é a palavra que Deus mandou que eu desse para você. Josué, eu dei a cidade. Quais são as instruções? Essa. Obrigado. Cumpriu tudo. Pessoal, agora gritai, porque Deus deu a cidade na mão de vocês. Quem cumpre tem a bênção. Deixa eu orar. Pai, quem cumpre tem a bênção. Aqui está o segredo. Não podemos pular do A para o Z. Temos que passar pelas letras, pelos caminhos que o Senhor marcou, até chegarmos à última letra. Eu vou agora, Pai, abençoar essas pessoas. Mas Deus, o meu povo precisa mais do que uma oração. O meu povo precisa de entendimento. Oh, meu Deus, nós não podemos ter uma que aborte, uma estéril. Nós não podemos ter um que fracasse. Ó Deus, que perde a bênção. Nós teremos de ter um povo sábio, um povo forte, um povo verdadeiro. Pai, faça os casais crescerem na tua graça, faça a juventude crescer na tua graça, faça os nossos empresários crescerem na tua graça.
faça os nossos empregados, funcionários ou aposentados crescerem na tua graça. Pai, nós estamos clamando, estamos orando. Deus, apaga na vida dessa pessoa aquele pensamento maligno, aquele desejo errado. E Deus, faça aflorar agora a tua unção, a tua chamada. Eu vou abençoar esse povo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Todo mal saia em nome do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Bom, nós já falamos da Santa Ceia no próximo domingo. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Os meus pais sempre foram evangélicos e sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus, tanto com mocidade, com criança, com música. E eu tinha uma vizinha e ela mexia com negócio de espiritismo. Sempre eu tentava falar de Jesus para ela, mas ela não aceitava. E aí chegou num determinado momento que eu falei para ela, olha, eu vou te dar esse livro para você ler, você lê e você me fala o que você acha. Ela falou, eu só vou ler se você ler esse livro. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu sei que eu li o resumo e falava sobre reencarnação. Quando eu olhei o resumo, eu falei, não vou ler isso aqui. Como de costume, Lérida assiste o Show da Fé. Uma pessoa fez uma pergunta para o missionário. Falou assim, missionário, tem um pecado que não pode ser perdoado? E aí o missionário explicou, ele falou, o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei o que aconteceu, que de repente começou a entrar na minha cabeça pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo, mas assim, coisas horríveis, palavras obscenas, assim, coisas assim, sem explicação. Ouvi vozes para eu me suicidar, dizendo que não ia mais ter jeito para mim. Eu ouvi o diabo me acusando e falava nitidamente, não adianta você ficar fazendo isso, você já perdeu sua salvação. Foi de repente, até pensei que ela estava fraca da cabeça, porque estava tudo normal e de repente ela ficou assim mal, queria orar toda hora. Fiquei até meio transpassada assim no momento. Depois que eu fui ver que a coisa estava ficando feia. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ensaio da orquestra lá e eu desci do ônibus, eu não sentia meus passos. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem e ele olhava assim para mim, eu virava para frente, quando eu olhei para trás de novo, ele já não estava lá. Eu falei, com certeza é esse livro que está aqui dentro de casa. Na casa de cristão não pode ter coisa de espiritismo. Após essa conversa, Lérida decide devolver o livro. Depois de buscar a Deus no culto, ela volta para casa e mais uma vez é alimentada pela TV. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei o programa, uma pessoa fez uma pergunta. Missionário, o senhor disse que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a gente fica com pensamentos de xingar o Espírito Santo, alguma coisa assim, como que fica? E aí o missionário respondeu, só o fato de você achar que pecou, você não pecou. E ele disse que tinha uma mulher que tinha ficado 3 anos nessa situação de depressão. A mulher vivia prostrada no chão, achando que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas era só uma seta que o diabo tinha colocado na mente das pessoas. Muitas pessoas até se suicidaram, achando que pecou. Aí, nesse momento, me deu uma alegria tão grande que eu abracei a televisão. E eu falei, ai, Deus, obrigada. Mas Deus foi tão poderoso que foi através do programa que eu fui liberta. Longos 3 meses de escuridão que ficam no passado. Faz 10 anos que a nossa irmã está liberta. Acabou tudo. Foi uma felicidade muito grande para mim, uma tranquilidade também. Lérida e Marli são patrocinadoras desde 2003. Quando a gente conheceu o programa Show da Fé, então a gente virou assim, ouvinte assíduos. Independente das bênçãos que virão, eu acho que o mais importante é o trabalho que o missionário faz. E onde a gente não pode ir, a gente ajuda, né? E tomamos uma decisão, até o dia de hoje a gente não parou e nem quer parar. Porque a gente vê tantas maravilhas, tantas pessoas que estão à beira do suicídio e Deus não permite, através desse trabalho com o missionário. Que bonito, hein, pessoal? Que libertação! Você vê uma frase, às vezes você fala, é com responsabilidade, né? Alguém está precisando de uma libertação. E como aconteceu com ela, pode ter acontecido com outras pessoas também. Tudo bem, irmã?
Bem, missionário. Tudo aquilo acabou. Graças a Deus, acabou. Estou liberta há 10 anos. Glória a Deus. A sua assim, nem não é do nosso ministério, que já me falaram, é de outro ministério. De outro ministério. Quer dizer, mas não importa a placa, importa Exatamente. é o Espírito de Deus que está fazendo a obra. Exatamente. É dessa forma que eu penso também. O importante é que a palavra de Deus está sendo pregada e nós estamos sendo alimentados e abençoados com essa palavra. Imagina quem ainda não conhece, né? E como a senhora que é patrocinadora, eu tenho tantos de outros ministérios. Exatamente. E gente que eu não posso nem falar, que às vezes já me disse, até sacerdote de igreja que não é evangélica, já disse para mim, eu estou te ajudando, porque o seu trabalho é bonito. Teve uma vez que eu fiz numa cidade, um culto de Minas Gerais, lá em Minas, e quando eu passei, um homem estava no bar, assim, eu olhei assim, vem cá, quero falar com você. Aí eu fui, chegou, ele se identificou, eu sou o chefe aqui da outra religião, e eu não entrei lá que sou muito conhecido, mas eu vim lhe pedir uma coisa, continue, você não sabe o trabalho que você está fazendo. Se a mim que sou, você me abençoa, imagina os outros aí, quer dizer, eu agradeço a Deus, fico feliz, seu testemunho. Quem veio com você? A minha mãe. Mãe, e aí, Deus deu a vitória? Deu, graças a Deus. Nosso Deus é fiel. É verdade. Quer dizer, voltou a paz, voltou a normalidade. Sim. E como com outra pessoa que está nos assistindo com o mesmo problema. Essa que ela falou não era só xingamento, não. Ela pensava coisas obscenas com Jesus. E queria, essa missionária, eu passei tanto tempo, ela falou 3 anos, não lembro mais, deve ser isso mesmo. Ela disse, eu não orava mais de olho fechado. Fechar, vinha todo, só orava de olho aberto. Todo mundo assim, eu estou orando, parecia uma doida. Foi como é que a senhora se firmou para libertar? Eu fui acreditando na palavra. Um dia fui liberto. E agora eu olho horas de olhos fechados, não vejo mais nada, nem sei o que mais que é aquilo. Fico feliz, irmã. Deus abençoe. Amém, missionário. E nós oramos muito pelo Senhor. E eu recebo e peço, continue orando que eu preciso. Lindo, vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Meu irmão, é um trabalho bonito que a gente faz. É resgatar uma ovelha que está se extraviando. E não adianta falar, você é o culpado, ainda que tenha sido. Mas o nosso Deus é clemente, é misericordioso, nosso Deus atende, nosso Deus perdoa e o nosso Deus traz a comunhão. Quem peca contra o Espírito Santo passa a ser como um jumento, não vê nada mais. A pessoa está louvando a Deus, o animal está aqui, não quer nem saber, se encostar ainda dá um coice, você pode estar cheio do Espírito Santo, ainda leva um coice dele. Ele não entende o que está fazendo, a pessoa perde a noção. O simples fato, como eu disse, que bateu no coração, de você achar que pecou, você não pecou. Glória a Deus. Vamos falar dos patrocinadores? Ela é patrocinadora há 10 anos. E a família é. E você? Se você não sente, não vem. Eu não quero convencer ninguém. Minhas palavras são pequenas, são frágeis, são impotentes para convencer. Mas se Deus está tocando, aí você que tem que dizer, a instrução Ele dá, né? Aí você pega, preenche aqui agora e destaca, eu só preciso dessa parte, para o último dia do mês, eu poder lhe representar diante de Deus nas 24 horas de consagração que eu faço, em favor dos patrocinadores. E por que o senhor faz isso? Há anos, meu irmão, há anos que eu faço isso, porque esse povo me ajuda a evangelizar mais de 80 nações. Eu quero crescer, eu quero fazer mais, e vou fazer em nome de Jesus. Então, o que ficar na sua mão é para o seu banco e depositar, é a hora que você puder, essa semana, quem é patrocinador, se puder, eu agradeço, porque Deus sabe que nós temos compromissos a pagar. Mas, missionário, me diz uma coisa, quanto? Quando o Espírito Santo fala, vamos dizer que ele falou 200, é só 200, 500, 1000, mais, ou só 100, o que ele falar com você, você faz, e sinta. O dia que ele tocar mais, Deus, então eu vou tomar mais um grauzinho de fé aqui, vou cumprir. Porque Ele sabe das nossas despesas, da nossa luta, e Deus vai nos dar vitória. De qualquer lugar, ligue para nós e se inscreva. No Rio, o telefone é 2141-3510. 2141-3510. 0 prestador 21. São Paulo, 33 52, 58, 70, 33, 52, 58, 70, 0 prestadora 11. E pelo site ongraça.com, Facebook Missionário Soares. Quem nunca abriu, www.fb.com/missionário R.R. Soares. Deus sabe o que está fazendo, e está fazendo grandes coisas em nome de Jesus Cristo.
Você podendo depositar, você vai em qualquer agência do Bradesco, eu estou precisando, a igreja precisa, a luta é grande, mas nós vamos vencer em nome de Cristo. Basta orar para nós que Ele vai chamando as pessoas. Eu não tenho a conta, eu queria depositar agora, fazer pela internet, fazer pelo caixa eletrônico. Escreva Bradesco, qualquer agência que você for, você diga, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, 3378-2. Na conta 29315-meia-dúzia, 29315-meia-dúzia. Banco do Brasil, agência 0101-5, 0101-5 e a conta 62120-X, 62120-X. E vamos então, enquanto preenchem, a primeira pergunta, por favor. Missionário, pegar dinheiro do marido sem ele saber para levar de oferta na igreja é pecado? Você me põe em cada uma, hein? Eu acho que é uma coisa feia para fazer. Eu acho que tudo tem que ser às claras. Eu acho que Deus não fica feliz. A nossa lei diz que mulher não rouba de marido, nem marido de mulher, nem os filhos roubam do pai. Mas não é uma coisa boa, né? Eu acho que uma missionária não me dá. Com jeitinho, ele vai te dar um presente, você tira para Jesus, isso é meu, posso comprar o que quiser, então obrigado. O que você comprou? O melhor presente do mundo, um dia eu te conto. E Deus, eu estou dando isso aqui para poder o meu marido se converter. Mas não faça coisa errada, não. Cara, é coisa tão bom andar livre. Não tem. Eu me sentiria a pior das pessoas se eu forçasse alguém a dar uma oferta. Eu tomei, misericórdia. Eu quero é dar para você em nome de Jesus. Segunda pergunta. Missionário, a pessoa que determinou pela fé largar algum tipo de vício, ela pode procurar algum outro profissional para ter ajuda extra? Ou deve ficar simplesmente na fé? Não foi fé, porque a fé funciona. Na hora, a fé fala. Na hora que você sentiu, você tomou e acompanhou. Você foi pela vontade, pelo impulso, pela imitação de outras pessoas, até por inveja, sei lá mais o que você fez. Mas deve sim pegar pela fé. Agora, ninguém é contra o profissional. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se orou, não foi curado, não tive fé. Então, vou procurar o doutor. Agora, se sentir de orar outra vez, peça a Deus. Ou às vezes não ora até que você sente. O momento é esse. Agora eu vou tomar posse da bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, o livro que eu estou promovendo é um dos melhores que você podia ler. E eu, de Oral Roberts, sabendo, ainda fazendo o impossível, mas é bom demais. Se não for bom, eu vou levar muito livradas na cabeça, e pedradas e livradas. Porque pode meter na minha cabeça aí, missionário, o livro não vale nada, mas se for bom, você faça uma oração por mim que eu agradeço. Então abençoe o missionário. É bom demais. E o CD do Fernando de Lima, da Rosinha, chegou. Cadê minha Rosinha? E eles tinham que ter colocado aqui uma Rosinha do lado do Fernando, né, pessoal? Punha a flor, né, pessoal? Cadê minha Rosinha? Porque a dele é a Chiquinha, não é a Rosinha, não. Quer dizer, mas ele canta aqui da Rosinha e é a música que Deus me deu a letra e deu para uma dupla paranaense, que vai vir aí um sertanejo, mas cantam que não é brincadeira. E Deus abençoe. Está aqui com a dona Eliana aqui do lado, e no Rio de Janeiro, no shopping, lá no Tem Tudo, ao lado da Igreja de Madureira, em Campos, na entrada da igreja, de qualquer lugar, se acessa pelo telefone 0 prestadora 21 21 41 5100, 21 41 5100, ou no site spovo.com.br. Hoje nós não vamos abrir o coração, nós vamos direto para o Momento Nossa TV. Por favor, em nome de Cristo. Nós tínhamos a programação do mundo, chegávamos em casa e só más notícias, né? E nós vimos a oportunidade de deixar essas coisas fora das nossas vidas. A nossa TV, ela proporcionou para nós mais alegria, mais paz. Como a própria palavra nos diz, nós temos que não nos conformar com este presente século, né? E a nossa TV consegue trazer isso para nós, né? Nós vivemos de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Ela tem todo um cuidado na programação e ela tem aquela preocupação de estar trazendo vida, esperança e além da informação.
Irmãozinho, e nossa TV dispensa até propaganda, porque é TV para quem quer uma programação sadia, para quem não quer assistir imoralidade, para quem não quer assistir essas novelas sujas, filmes violentos que corrompem. Os 10 canais evangélicos são os melhores que poderíamos fazer. E estamos fazendo já o 11º em programação, vão chegar a 15. Eu estou tentando trazer mais 4 lá dos Estados Unidos. Bons canais, um para jovem, um para criança, um para a pessoa adulta. Eu não sei, Deus vai fazer um trabalho grande em nome de Jesus. Como é que eu faço, missionário, para ter a nossa TV? Pega aqui agora, preenche. E a mensalidade é menos do que você e mais 2 pessoas, faziam 3, irem a uma lanchonete estrangeira e fazerem um bom lanche. Vão gastar mais do que os 59 em um quebradinho. Deveria ser 3 ou 4 vezes mais. Nós estamos lutando para todo o nosso povo não ficar pesado, todo mundo ter. Porque isso aqui é sinal, significa bênção de Deus para toda a família. Então pega aqui agora, preenche, destaca e já vão telefonar amanhã, depois da manhã, marcando o dia da instalação. E de qualquer lugar, telefone para nós, tanto para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Em São Paulo, o telefone é 2126-5888, 0 prestadora 11, 2126-5888. No Rio, o telefone é 0 prestadora 21 e é 3265-5000, 3265-5000. E o site é nossatv.tv.br. Ali é um dos sites mais acessados. Existem milhares de pessoas pelo Brasil afora, gente como essa irmã, que se não fosse a nossa TV, poderia ter ocorrido uma tragédia na vida dela. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse obedecido o toque do Espírito Santo para montar a nossa TV, que foi e é difícil. Meu irmãozinho, a coisa é brava, mas Deus nos deu a vitória e glória a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você telefona e tudo, deixa eu abençoar quem está em casa agora e depois é com vocês. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela revelação, porque o Senhor está nos usando e nós estamos fazendo a Tua vontade. Deus, toque em todos que estão orando em casa, ou em hospitais, no trabalho, até em presídios. Ou Deus, ou talvez andando pela rua, assistindo a HIT, que hoje já está disponível nos celulares. Só a pessoa baixar HIT e tem a nossa TV em qualquer lugar do mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu vou abençoar essa vida. E digo, todo mal sai em nome de Jesus. E amém. Bruna Olli apresenta seu novo CD, Minhas Canções na voz de Bruna Olli. Meu coração, do alto ele vê. Com letras do missionário R.R. Soares e 12 músicas para você curtir e adorar. Esse nome tem poder. Minhas Canções na voz de Bruna Olli. Um álbum diferenciado, uma voz única, um lançamento Graça Music. A vida algumas vezes nos coloca em situação de dúvida. O que fazer? Para onde ir? Que decisão tomar? A resposta está na Palavra de Deus. Se a palavra disser sim, prossiga. Se a palavra disser não, recuse. Sim, sim, não, não. Um DVD de mensagens do missionário R.R. Soares, que ajudará você a se manter firme e ser abençoado. Um lançamento Graça Editorial. A história de Ruth demonstra o quanto é possível agir pela fé. Ruth, a decisão acertada. Um exemplo de que não se desviando e mantendo-se firme no propósito, você vai desfrutar de uma vida de paz e prosperidade.